Oi, minha gente, sejam bem-vindos. Meu nome é Adriano Peixoto, eu sou professor aqui do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal da Bahia. Estamos dando início a mais uma série do nosso projeto, do nosso programa Conheça a Nossa Gente, onde nós apresentamos os pesquisadores que fazem parte do nosso programa. Hoje nós estamos recebendo a visita da professora Marilena Ristum. Marilena, ela é graduada em Psicologia. Ela tem mestrado em Psicologia Experimental na Universidade de São Paulo e doutorado em Educação na Universidade Federal da Bahia. Professora Marilena, seja bem-vinda, um prazer enorme tê-la conosco. O prazer é todo meu, Adriano, e começando por parabenizá-lo a respeito dessa iniciativa que eu acho muito interessante, essa nossa gente botar as caras aqui, ficar um pouco mais conhecida, né? Eu acho que isso é muito bom para nossos alunos, para os nossos futuros alunos, né, que poderão ter um contato mais pessoal, vamos dizer assim, com os professores, não só pelo currículo, né, que é um negócio assim muito mais frio, muito mais resumido, né, sintetizado. Então, acho que é muito legal esse projeto, né, que você está abraçando e que eu tenho muito prazer, então, em colaborar com isso. Ah, que bom, fico feliz que você esteja gostando. Marilena, fala um pouquinho para a gente como é que você chega na psicologia, quando é que você se percebe, quando é que você percebe que a psicologia é aquilo que você gosta? Como é que você faz essa escolha? Você falou. Essa trajetória é meio conturbada, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que a gente tem uma dificuldade grande, principalmente na época. Hoje eu vejo e vi através dos meus filhos, inclusive, que as escolas tentam promover informações a respeito de várias profissões, de vários cursos, mas na época eu morava em Ribeirão Preto e nem tinha um hall, né, grande para escolhas de o que fazer, né? Então eu fiz um curso normal, pedagógico, em alguns lugares é chamado assim, e eu tinha tido psicologia no curso e achei que era muito interessante. Então, quando me inscrevi para... Aliás, eu até tentei dar aula, mas não consegui porque eu não tinha 18 anos ainda e precisava ter 18 anos para isso. Então, alguns colegas me incentivaram a fazer o vestibular para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, e como eu disse, não tinha nem letras e nem filosofia, mas tinha o nome, né? E o que existia de possibilidade era psicologia, química, biologia e licenciatura em ciências. Então, uma universidade pública que seria, né, interessante fazer e tal. Escolhi psicologia. Tudo bem, mas o curso inicial, naquela época, acho que até mais avançado do que a gente tem hoje, a gente tinha o curso propedêutico, que era o primeiro ano, você fazia todas as disciplinas, e a escolha definitiva seria só no final do primeiro ano, depois que você já tivesse contato com as várias disciplinas, né? Eu me entusiasmei demais durante esse ano propedêutico por biologia. Eu acho que aí a gente vê assim a grande importância dos professores, né? De quanto a empolgação dos professores acaba tendo assim um efeito muito grande sobre as escolhas dos alunos, né? E eu escolhi biologia. Eu acho que hoje eu vejo, né, depois eu vi que era muito em função de como eram conduzidas as disciplinas, de como era o entusiasmo do professor, né, de como ele incentivava o aluno para buscar conhecimentos, etc. Enquanto que os professores de psicologia eram muito
muito, vamos dizer assim, pacatos, muito, né? Mornos. Muito mornos, né? E sem nenhum entusiasmo. Eles eram estrangeiros e não dominavam a nossa língua e tinham uma série de dificuldades. Então, isso acabava atrapalhando bastante. Mas, durante o período, logo depois que eu escolhi biologia, comecei a cursar. Depois de um mês, a gente entrou numa greve assim, bastante longa, e durante essa greve eu tive a oportunidade de conviver bastante com o pessoal da psicologia e de conversar bastante a respeito, tal, e me entusiasmou novamente, né, a psicologia. Aí eu tentei, apesar de já ter passado o prazo, eu consegui, por causa da greve, eu consegui me matricular em psicologia, cursei, não me arrependi em nenhum momento, né? Achei que era esse mesmo o meu caminho, e então fiz o curso na Faculdade de Filosofia de Ribeirão Preto, que atualmente é USP, né? E me enveredei assim muito por um caminho da psicologia experimental, né? E fui monitora durante 4 semestres. Então isso aí foi uma base assim bastante interessante, bastante relacionada à pesquisa, né? Continuo falando ou você quer perguntar alguma coisa? Eu estou falando sem parar, né? Não, tá tranquilo. Mas mas então você não atuou como psicóloga, você já entrou, quando fez o curso, você já despertou em você o interesse pela pesquisa. É isso? Inclusive, quando eu estava, acho que no terceiro ano, eu conheci o professor Isaías Pessotti, que foi assim bastante, quer dizer, eu conheci mais de perto, né? Porque eu já tinha ouvido algumas palestras dele, já tinha algum contato com os escritos dele, e ele me convidou para visitar o laboratório dele, que ficava no apiário do Departamento de Genética. Por incrível que pareça, né? Ele era filósofo e se dedicava à psicologia, porque na época em que ele fez o curso de graduação, não existia o curso de psicologia formal no Brasil, né? E então ele fazia pesquisas utilizando abelhas como sujeitos dos experimentos sobre aprendizagem, né? Então, o tema maior era aprendizagem em abelhas, né? E nessa época ele estava coletando dados para a tese de doutorado dele. E aí eu comecei a frequentar o laboratório dele, ajudar na coleta de dados, eu e uma outra colega, a Zezé Carli, e nós, então, colaboramos bastante assim, na pesquisa dele e nos entusiasmamos por esses estudos, né? Aí, daí para frente, a gente teve, quando ele terminou a tese, aí nós tivemos uma bolsa de pesquisa, de iniciação científica. Naquela época não tinha esse nome, PIBIC, não, era bolsa de iniciação científica. E como ele tinha acabado de fazer o doutorado, então o orientador oficial era o Dr. Kerr, que era o geneticista chefe do departamento de genética da Faculdade de Medicina, e o Isaías Pessotti era co-orientador. Então, fizemos nosso projeto, submetemos a FAPESP e tivemos, então, a bolsa de pesquisa durante o resto do curso. E foi aí, inclusive, que nós construímos a nossa monografia, que era exigência para a conclusão do curso, né, uma monografia. Então, fizemos nessa área com aprendizagem em abelhas, né, utilizando
os princípios do condicionamento operante, que, de um modo geral, os experimentos eram feitos com ratos, com pombos, com macacos, mas a abelha era um sujeito inusitado, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Pois é, você fez mestrado também depois com esse mesmo objeto, né? O estudo do comportamento. Exato, exato. Pois é, eu tenho uma pergunta aí, que é uma pergunta que acho que a gente ouve muito com estudante. Você falou que se estudava rato, pombo, macaco, outros animais, e a abelha era inusitado. Mas animais e pessoas não são muito diferentes? Como é que a gente faz essa passagem de compreender o comportamento humano a partir do estudo de um inseto? Até que a abelha tem uma característica que é bastante interessante, né? Porque a abelha não fica presa. Ela não fica presa numa gaiola como fica um rato, como fica um pombo, etc. A colmeia fica na janela e tanto ela pode ir para a situação experimental quanto ela pode ir para a rua, para o campo, para as flores, etc. Né? Então a gente oferece uma solução adocicada, né? Tem uma composição correta para ser feita e ela pode optar pela outra situação, que é a situação natural do campo, etc. Então, nesse aspecto, é bastante interessante, porque a sua situação precisa ser muito bem pensada, né, para competir com as floradas, especialmente na época em que as floradas estão a todo vapor. Né? Então, nesse aspecto é interessante. Mas eu acho que assim, é um equívoco até a gente pensar que a gente faz transposição, né, de dados dos animais para os humanos. Não é essa a questão. O que se estuda o que se estudam são os princípios comportamentais, né? E não tem essa ideia, né, de você usar dados de ratos ou de qualquer outro animal e transpor para as situações humanas. Né? O que a gente procura estudar e sob situação controlada, né? Então é muito mais fácil a situação controlada com animais do que com humanos, claro, mas os princípios comportamentais é que são equacionados nessas situações, né? Nós temos, nós temos... Embora eu tivesse assim uma certa época depois do mestrado ficado assim bastante um pouco assim querendo, né, passar para outro tipo de situação. Me entusiasmava trabalhar com pessoas, né? E então eu fui gradativamente deixando a situação de laboratório para situações de instituição mesmo. Diga. Então, tira uma dúvida minha. Então, os princípios comportamentais que são observados em animais, nós podemos compreender os princípios que influenciam. Os mesmos princípios afetam o comportamento humano. É isso? Em geral, sim. São os princípios comportamentais, mas não quer dizer que o dado que eu tenho com o rato é o mesmo que eu vou ter com o humano, né? Tem nada a ver. Mas aí você cansou das abelhas e aí fez uma passagem para o... Não é nem bem que eu cansei, eu queria outras coisas, né? Queria ampliar um pouco esse leque. Porque inclusive, quando eu terminei a graduação, eu vim para a Bahia. Fiquei um ano aqui na Bahia, né? Porque o curso de psicologia já estava no seu 4º ano e os alunos de 3º e 4º ano que tinham que ter tido psicologia experimental, porque fazia parte do currículo mínimo e, portanto, eram disciplinas obrigatórias, né? Eles não tinham tido por falta de professor. Então, quando eu estava terminando a graduação, a Carolina Bori entrou em contato com
professor Luiz de Oliveira, lá de Ribeirão Preto, e pediu se ele teria indicação de 2 pessoas para ministrar essa disciplina na Bahia, né? Aí eu aceitei o convite, junto com uma outra colega, Márcia Regina Bonagamba, e viemos para cá, para a Bahia, né? Numa situação assim, extremamente precária de laboratório. O professor Mário Guide tinha vindo antes para cá para montar o laboratório, mas só tinha um laboratório. Nós não tínhamos nenhum livro na biblioteca que fosse específico para esse tipo de assunto. Nós não tínhamos equipamentos para consertos, por exemplo, das próprias caixas de condicionamento operante, nós não tínhamos bioterista treinado, nós não tínhamos, enfim, nós não tínhamos alunos que pudessem ser monitores e que já tivessem tido curso. Foi bastante complicado, né? Mas foi muito bom, foi uma experiência ótima, trabalhamos muito, mas valeu a pena, né? Foi muito boa a experiência. Viemos, eu me lembro que a gente não tinha ração, não conseguia ter ração em pelota, porque a gente precisa de ração em pelota para gastar o dente dos ratos. E sem gastar, eles começaram a morder os alunos, né? E aí a gente saiu atrás de ração em pelota, porque pedia à universidade, a universidade não providenciava, e as pessoas das lojas ficavam assim, mas moças, a gente está querendo matar os ratos da cidade e vocês estão querendo dar comida para os ratos? Que absurdo é esse? Enfim, mas algumas coisas... Bom, voltando, né? Voltei para... Embora o diretor da faculdade nos tivesse convidado para continuar aqui, nós preferimos voltar para fazer pós-graduação, porque a gente era recém-formado, né? E não tinha ninguém aqui que soubesse mais do que a gente, e a gente sabia muito pouco. Então, a gente queria realmente estudar mais, aprofundar mais, né? Conhecer outras coisas. Então, voltamos, e eu fui, então, para fazer pós-graduação, mestrado na época, porque nessa época não existia o doutorado na USP em psicologia, né? E então fui fazer o mestrado, e minha orientadora era a doutora Carolina Martuccelli Bori, uma grande figura, uma grande pessoa, que assim teve uma atuação na psicologia brasileira, né, que é digna de ser louvada realmente. Ela foi presidente da SBPC, ela foi coordenadora do curso de pós-graduação lá da psicologia do Instituto de Psicologia da USP, acho que durante uns 15 anos. Ela tem assim uma atuação no sentido de promoção da psicologia no Brasil que eu acho assim digna de louvor, né? Pois é, você falou aí agora uma coisa que chama a minha atenção, né? Você se referiu logo no início ao interesse pela biologia e você comentou da importância do professor influenciando essa escolha dos alunos. E aí você vai e cita Isaías Pessotti, Carolina Bori, que são grandes nomes, né, relacionados à história da psicologia no Brasil, nomes que estão aí, que ajudaram a lançar as bases de tudo que nós temos. Como é trabalhar com grandes nomes? Como é que é estudar, acompanhar essa experiência pessoal? Como é isso? Bem, naquela época eu acho que a gente não tinha essa dimensão, né? Porque hoje a gente vê quanto eles foram pessoas importantes e quando a gente se afasta um pouquinho da situação, mas quando você está na situação, são pessoas ótimas, né? Pessoas que de um convívio extremamente interessante, pessoas assim que são muito estimulantes mesmo para
para você estar sempre buscando. Isaías Pessotti mesmo é uma pessoa cuja inquietação, né, leva sempre assim à inovação. Ele, o tempo todo, ele está buscando coisas diferentes, né, daquelas convencionais. Então, eu acho isso admirável. Eu acho que isso impulsiona muito o conhecimento, né? Então, quando ele começa a estudar abelha, ele não fica só nas abelhas, depois ele tem um trabalho maravilhoso sobre a loucura, né? Ele tem trabalho extremamente interessante sobre a história da psicologia, né? História da psicologia experimental. Então, eu acho que ele é assim uma pessoa que tem assim uma diversidade de conhecimento, uma visão ampla da psicologia que é invejável. Também tive outros professores bastante interessantes, né? Maria Amélia Matos, César Hades, que é uma figura ímpar, Arno Engelmann, Dora Fix Ventura. Tem várias pessoas que são assim, hoje a gente chamaria de figurões da psicologia, né? Foi assim uma honra muito grande para mim nesse sentido. Eu imagino. Você falando... E assim, não só estudar, mas conviver mesmo, né? Porque sempre tem essa parte social, né? Muito interessante. Imagino que tenha sido. Você foi falando, digo, poxa, que privilégio não deve ter, foi esse de ter conhecido. É realmente um privilégio. Essas grandes figuras. Mas, vamos lá. Uma coisa que chama atenção é que você diz que depois das abelhas, né, ou desse período da psicologia experimental, você passa a ter curiosidade por outras coisas, olhar para a gente. E você faz um doutorado em educação e hoje no seu Lattes tem uma descrição de que você se alinha e teoricamente a uma psicologia histórico-cultural. Como é que é essa passagem aí, dessa passagem para as pessoas e da área experimental para histórico-cultural? Porque me parece que tem não são exatamente áreas lá próximas, uma grudada na outra. Não é uma passagem assim muito suave, né? Mas eu acho que assim me inquietava um pouco, embora eu considere Skinner, que eu acho o grande nome da análise do comportamento, uma pessoa de uma visão muito grande, muito perspicaz mesmo, e eu acho que faltava um pouco nas obras dele essa visão do social, essa contextualização sócio-histórica, né? Não na fala dele, mas nos trabalhos práticos, né? Nos trabalhos experimentais. Então, ele falava muito bem sobre essa questão, inclusive sobre as contingências culturais, né? Mas você não ouvia na pesquisa dele essa inserção, né? E isso me inquietava muito. Eu também li um livro de um autor que fazia esse tipo de crítica à análise do comportamento, e eu assim eu concordava, eu estava lendo aqui, ele estava concordando, né? Então, por essa ocasião, eu também comecei a participar de um grupo na Ampep, né? A Ampep era muito diferente do que é hoje. Os cursos de pós-graduação no Brasil eram muito poucos, então a Ampep funcionava só, a reunião da Ampep, com pessoas convidadas, né, de cada programa, e não havia essa diversidade
de GTs, né, que a gente tem hoje, de grupos de trabalho. Então, todas as atividades eram assim, todo mundo participava de todas as atividades, né? Não havia atividades paralelas, né? E nós tínhamos assim quer dizer, eu fui, embora aqui na Bahia a gente não tivesse pós-graduação, eu fui convidada por umas professoras da PUC de São Paulo e fazia parte então do grupo delas, né, que estava voltado para a educação, né? Então era o meu interesse também. E nessa ocasião essas professoras já estavam trabalhando com a psicologia histórico-cultural de Vygotsky, né? Então aí trocamos várias conversas, muitas conversas e materiais, né, de leitura, de forma que eu fui me apropriando dessa perspectiva e fui assim me encontrando realmente, sabe? Eu falei assim, poxa, parece que é o que faltava. Não, em nenhum momento eu deixo de lado a minha formação em psicologia experimental. Acho que ela foi muito boa. Eu acho que ela me dá, assim, até hoje, muitos subsídios para pesquisa. Eu acho que ela me ajuda muito a pensar a pesquisa e a ter um rigor metodológico maior, sabe? Então, eu considero que foi muito boa. Agora, eu me encontro mais, me identifico muito mais com essa perspectiva da psicologia histórico-cultural e, mais atualmente, da psicologia cultural, que é uma derivação da psicologia histórico-cultural, né? Você poderia falar um pouco dessa diferença? O que é exatamente essa visão dessa psicologia cultural? Né? Que psicologia é essa? Porque é uma perspectiva que concebe o homem como forjado, como construído no social, né? Não se pode pensar o homem isolado do social. Então, embora ele tenha a sua subjetividade, embora ele construa, ele está sempre construindo em relação com o social, né? Nunca de uma forma independente, né? Não temos geração espontânea aí. Então, eu acho que isso se encaixa muito também naquela época com minhas posições políticas, minha visão, né, social do mundo. Eu acho que é uma posição, uma concepção de homem que realmente me convence, né? E me mostra, né, a grande importância de estarmos o tempo todo estudando o homem dentro do seu espectro social, né? Muito bom. E a passagem para a escola, porque vários dos seus trabalhos são com crianças, são um ambiente escolar. Como é que essas coisas confluem para esse tipo de trabalho, para esse contexto? Ai, a trajetória foi tão grande assim, né? Tanta coisa que foi É um acontecendo. desafio. Então, já o meu projeto de doutorado era sobre, inicialmente, ainda em São Paulo, né? Era sobre a atuação do psicólogo escolar. Quando eu me mudei para cá, eu não tinha quem estudar, porque não existia psicólogo escolar na Bahia. Então, eu fui obrigada a repensar, né, o meu tema de trabalho e com essa
passagem do tempo muito rápida, coisas que foram acontecendo, casamento, filhos. Peguei também a coordenação, a chefia, naquela época era a chefia do departamento, com 42 professores, né? Então, muita coisa que foi acontecendo, eu acabei deixando a tese de lado, né? Porque também tinha muita dificuldade de encontrar com a orientadora, que era em São Paulo, e eu não tinha como ficar me locomovendo, e nem tínhamos essa facilidade que temos hoje e que estamos usando aqui, né? De conversar desse jeito. Deixa eu cometer uma indiscrição. Você disse que quando se muda, nós não tínhamos psicologia escolar na Bahia. Para a gente colocar isso em perspectiva histórica, a gente está falando de que ano isso, mais ou menos? Eu vim para cá pela segunda vez agora, né? Em 1982. Então, em 82, não existe na Bahia psicologia escolar educacional. Até existiam alguns, porque alguns, como só tinha o nosso curso, né, da UFBA de psicologia, os psicólogos da Bahia eram todos formados pela UFBA. E alguns até tinham algum interesse em psicologia escolar, mas não existia ninguém contratado como psicólogo escolar. Até existia uma pessoa ou outra que tinha alguma inserção na psicologia escolar, mas oficialmente era contratado com outra função, né? Ou atuava num SOI, nas escolas, e sempre em escola particular. Nas escolas públicas, que era o meu interesse maior, né? Não existia absolutamente nada. Aliás, ainda não existe. Infelizmente, ainda não existe. Temos projetos, mas ainda não temos um corpo sólido, né, que possa realmente dizer que temos psicologia escolar atuando na Bahia. Então, deixa eu fazer um salto. E qual é a importância do psicólogo atuando em escola? Como é que você vê isso hoje, com base na sua experiência? Por que ter um psicólogo atuando, uma psicóloga, né, atuando em uma escola? Eu acho que o psicólogo que atua na escola, não aquele psicólogo que vai com uma visão clínica, né, de atendimento individual de aluno, na tentativa de resolver alguns problemas que os professores encaminham porque não conseguem resolver em sala de aula, mas um trabalho institucional, né? Um trabalho que realmente abarque os problemas da instituição. Então, o psicólogo escolar que tem uma boa formação, ele estaria apto a atuar no sentido de colaborar com os professores para que os próprios professores resolvam os problemas em sala de aula, né? Para que a organização da escola seja de um modo X que realmente inclua alunos e não os exclua novamente, porque o que nós temos muitas vezes é alunos que já são excluídos fora da escola e que, quando entram na escola, são novamente excluídos, né? Nós teríamos um psicólogo que estaria atuando no sentido de dar autonomia às pessoas e no sentido de que a própria escola também desse autonomia aos alunos, ouvisse mais os alunos, colocasse os alunos como coparticipantes e não como submissos às ordens que são colocadas sempre de cima para baixo. Porque nós temos hoje, mas, aliás, se você olhar a escola hoje, Adriano, você vai ver que não tem muita diferença de uma escola de 100 anos atrás, né? Você tem, assim, umas perfumarias, né, bem
bem diferentes. Nós temos computadores, nós temos uma câmera, nós temos uma coisa ou outra, mas nós temos um quadro diferente de uma lousa antiga, mas o que nós temos fundamentalmente é o mesmo padrão escolar de muitos e muitos anos atrás. Então, eu acho que a escola não mudou como a sociedade está mudando. Então, ela fica o tempo todo correndo atrás das coisas. Ela não é pioneira, ela não é promotora de mudanças como ela deveria ser, né? Uhum. Ela está sempre a reboque, né, dessas transformações sociais que são muito rápidas. E então ela está sempre preocupada. Eu posso deixar o aluno usar celular? Não posso. Usar boné? Não pode. Sabe? São preocupações, briga entre alunos. Então, são coisas que o psicólogo escolar com uma boa formação, ele estaria realmente habilitado para ajudar a escola na realidade, a mudar a sua concepção, né? É muito interessante que realmente você falando, a gente olha para as salas de aula, mesmo na universidade hoje, elas ainda estão organizadas em filinha, a cadeira do professor na Exatamente. frente, no meio, É o exatamente. professor na frente, os alunos ali, né? Então, é uma coisa que eu sempre procuro trabalhar com meus alunos, é o seguinte: quando vocês vão para a escola, para fazer um trabalho na escola, vocês não vão fazer um trabalho para a escola, mas um trabalho com a escola. É um trabalho essencialmente de parceria, né? Isso é extremamente importante. O aluno não pode ir lá como o psicólogo não pode chegar como dono do saber e ditar o que tem e o que não tem que ser feito, né? E muitas vezes o psicólogo escolar ele precisa até recuar um pouco e não pretender mudanças muito grandes, porque não dá certo, né? Você não pode dar pulos, né? Então, é um trabalho lento, é um trabalho de formiga, muitas vezes, mas é um trabalho que vale a pena. Porque é muito mais fácil você chegar lá e dizer, olha, isso está errado, isso tem que ser assim, isso tem que ser... Não. Se as pessoas não chegarem a essa constatação, a se convencerem disso, elas não vão mudar, né? Elas vão continuar fazendo do mesmo jeito que elas sempre fizeram. É muito mais cômodo. Mudar é muito difícil. A mudança é algo penoso, muitas vezes, né? Então, um trabalho mais lento, um trabalho que você possa modificar pequenas coisas, mas ir modificando sempre, vale muito a pena, né? Vale muito a pena. Pois é, então esse interesse, então eu estou entendendo que esse interesse que você manifesta aí com grande paixão e clareza é que te leva ao doutorado em educação. Isso. E E aí eu fui estudar, então, mas veja, um pouco antes de entrar no doutorado, eu estava participando de um projeto, do Projeto UNI, que é um projeto interdisciplinar que unia as áreas de saúde da universidade e também os órgãos de saúde, tanto do município quanto do estado. E nós fazíamos um trabalho em que havia inicialmente um levantamento das necessidades e a gente trabalhava com o distrito sanitário /Rio Vermelho, com as comunidades de baixa renda, as comunidades pobres, e a gente então levantava as necessidades. E uma das coisas que surgiu assim muito relevante foi a questão da violência, né? E então começamos selecionamos, né, esse tema e começamos a trabalhar com ele e fizemos aí uma série de ações e eu realmente me entusiasmei muito. Então a minha ideia era juntar meus dois interesses, né, a educação, o trabalho nas escolas e a violência,
né? Então, aí que eu comecei a trabalhar com a violência escolar, com a violência, não gosto muito desse rótulo violência escolar, né? Mas a violência que ocorre dentro da escola, que são de diversas, que assume diversas formas, né? E que tem preocupado muito as pessoas que estão envolvidas, tanto professores, gestores, pais, etc. E então, a partir daí do meu doutorado, eu comecei a desenvolver. Então, esse trabalho do doutorado eu trabalhei em escolas públicas e particulares, observando o cotidiano da sala de aula, né? E entrevistando também os professores a respeito desse tema da violência, né? Não restrito à violência dentro da escola, mas violência em geral. E foi um trabalho assim, bastante trabalhoso. Deu uma tese de 400 páginas, né? Mas foi muito interessante. E quem me ajudou a coletar os dados foi uma pessoa que era bolsista de PIBIC na época, extremamente competente, inteligente, que é a Juliana Prats, que hoje é minha colega, nossa colega, né? Diretora do Instituto. E é vice-diretora do Instituto de Psicologia. E que tem aí uma bela carreira pela frente. Com certeza. Então, é muito legal isso. E hoje, Marilena, com que você trabalha? Quais são os temas que você, no seu grupo de pesquisa, tem trabalhado? Então, eu acho, uma coisa que eu sempre digo é que a pós-graduação mudou o curso de psicologia. E mudou a minha vida também. Depois que entrei para a pós-graduação, para ser docente da pós-graduação, eu acho assim que eu realmente deslanchei muito mais. Eu acho que a gente tem muito mais incentivo, que eu acho que a gente esse contato com os alunos, com os orientandos, é muito interessante, né? A diversidade de interesses que eu acabo porque eu tenho um pouco de dificuldade de estabelecer ou de limitar temas para meus orientandos. Então, eu não digo a eles, não, só façam o que eu estou interessada em ver agora, nesse momento, né? Eu procuro acolher os interesses deles, é lógico, dentro das minhas possibilidades, né? Não vou orientar coisas que não estão dentro do meu escopo de trabalho, de conhecimento também, mas eu procuro acolher os interesses deles, porque eu sei o quanto é importante para o aluno fazer aquilo que está interessado em fazer, né? É difícil muitas vezes, você tem que ler assim, uma diversidade de coisas, se inteirar de uma diversidade de coisas muito grande, mais trabalhoso, mas vale muito a pena, né? É muito bom porque eles acabam fazendo trabalhos muito bons, trabalhos de peso e de relevância. Então, uma coisa que une todos os trabalhos, embora eu tenha assim, alunos que com os temas mais diversificados, uma coisa que une todos é a orientação teórica, né? E o interesse em temas socialmente bastante relevantes, né? Muito voltados para o social, para políticas sociais, para problemas que estão afligindo a grande parte da população brasileira, né?
Então, isso é uma convergência que é bastante interessante. Então, eu tenho alunos que trabalham com pessoas em situação de rua, com medidas socioeducativas, com adolescentes, né, que cumprem medidas socioeducativas, com pessoas que estão perdendo, não pode, com luto, pessoas que trabalham com crianças com câncer em fase terminal, enfim. Temos também estudos com adolescentes que são trabalhadores, estudantes e trabalhadores, temos interesses na formação de professores. Então, é uma variedade bastante grande, né? Mas é bastante estimulante também, né? Com certeza. Me identifico completamente com essa ideia de acolher temas que os alunos trazem, mais do que algumas trilhas mais estreitas, pré-definidas. Mas você tem alguma pesquisa sua que você pessoalmente esteja conduzindo nesse momento? Que você seja algo... Nesse momento exato, não, porque eu me aposentei agora, né, no ano passado, no fim do ano passado, e então tive que interromper o PIBIC. Então, as minhas pesquisas, né, que estavam sendo conduzidas, que eram na área de socioeducação, né? Então, nós estávamos trabalhando com... Quer dizer, estou trabalhando ainda porque estamos em fase de publicação, né? De escrever para publicação. Então, adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação, né? A gente estava investigando a questão do protagonismo desses adolescentes e investigando a atuação dos socioeducadores, né? Daqueles que trabalham com as medidas socioeducativas, de forma que os adolescentes pudessem formular, né, a sua visão tanto das medidas socioeducativas quanto do trabalho, do tipo de trabalho que é desenvolvido com eles e como eles podem ter uma atuação mais decisiva dentro desse contexto, que, de um modo geral, é bastante opressor, né? Embora se tenha na letra da lei, como se diz, a proposta de uma autonomia cada vez maior, de um protagonismo cada vez maior dos adolescentes, a gente ainda tem muito claramente a visão de prisão, né? Então, a maneira como a instituição de medida socioeducativa é concebida, na lei, ela se distancia um pouco para não dizer bastante, do que a gente vê na grande maioria das instituições que cumprem, né, a medida socioeducativa de internação. Então, nós temos algumas exceções, claro. Nós temos aqui na Bahia uma instituição que é considerada modelo, vamos dizer assim, então tem uma quantidade menor de internos, tem uma quantidade maior de profissionais, então tem escola que funciona lá dentro, tal. Então nós temos uma condição, então, e a gente pode ver que quando a gente tem essa condição melhor, os resultados são melhores, né? Mas, por outro lado, a gente tem um problema extremamente sério, que é o futuro.
E essa foi, inclusive, o tema de uma tese de doutorado de uma aluna, né? Então, a perspectiva de futuro desses adolescentes é porque nós não temos um sistema de acompanhamento que seja realmente efetivo, né? Então, não adianta você ter uma política de socioeducação durante um determinado período e depois de passado esse período, você não ter um acompanhamento, você não ter um apoio, né? Inclusive para emprego, para estudo, para inserção familiar, inserção social e etc. Então, é essa questão que aí acaba, que você tinha perguntado a respeito da importância, né, social do trabalho, que a gente acaba tendo propostas, né, para políticas públicas que sejam realmente efetivas para esse tipo de população, né? Muito, muito, muito bom. Marilena, nós estamos chegando já para o final da nossa conversa. Tem alguma coisa que você acha que é importante citar ou dizer que a gente não tenha conversado sobre essa sua trajetória que você gostaria de deixar registrado? Não, eu acho que é lógico que tem uma série de coisas que até gostaria de ter falado mais e tal, mas isso aí nunca é possível, né? Eu gosto sempre de conversar muito. Mas eu acho que toda vez que a gente faz assim um passeiozinho pelo passado, né? É sempre bom, acaba fazendo a gente refletir muito sobre algumas coisas, né? Lógico que muitas coisas vão ficar para trás, né? Eu, quando me pego assim falando sobre o passado, eu sempre penso que existem e me pergunto, né? Será que eu faria diferente em determinadas encruzilhadas da minha vida, em que decisões foram tomadas? Excelente pergunta. Mas é bom a gente pensar isso, né? Como será que eu faria hoje com a experiência e o conhecimento que eu tenho hoje? Será que eu faria melhor? Não sei. Não seria você, porque na época você não tinha o conhecimento e a experiência. Pois é. Não, mas é uma pergunta que é bom a gente fazer de vez em quando, né? Para ver que possibilidades a gente pode pensar, né, para as nossas trajetórias futuras. Então, o nosso futuro ainda está aí, né? Eu já tenho uma idade bastante avançada, mas eu tenho bastante disposição ainda para fazer bastante coisa daqui para frente, né? Espero que a pandemia nos deixe fazer mais coisas. Pois é, mas algumas coisas ela deixa. Como essa nossa conversa, ela é fruto da pandemia. Tenho certeza de que a gente não teria pensado nessa ideia de conversar com os professores fora do contexto pandemia, aproveitando a tecnologia disponível. Mas, Marilena, lhe agradecer, então, imensamente pela sua disposição, pela sua trajetória, né? É sempre muito interessante poder conhecer uma trajetória muito rica e muito interessante. Obrigado por participar. Quanto mais velho a gente é, mais coisa a gente tem para contar, né? É isso mesmo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada também. Até outra hora. Minha gente, para vocês que estão ouvindo, queria lembrar que essa gravação está disponível no nosso canal do YouTube do Programa de Pós-Graduação em Psicologia e que o áudio dessa conversa está disponível no canal do Spotify, né, no nosso podcast, lá no Spotify do Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Esse é mais um programa, né, mais um episódio da nossa série Conheça a Nossa Gente, ou Nossa Gente, e hoje nós recebemos a professora Marilena Risto, pesquisadora aqui, aposentada do dia a dia
do Instituto, mas ainda atuando fortemente no nosso programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal da Bahia. Meu nome é Adriano Peixoto, professor do programa, e desejando a vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei quando vocês... Obrigado, Marilena. Tchau.